Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire e na ilustríssima presença dela, incrível, Adélia Prado, um dos maiores nomes da literatura contemporânea, uma das grandes do século XX e XXI, continua produzindo. E hoje nós falaremos de dois poemas dela. Achei por bem falarmos dos dois poemas juntos porque eles compartilham bastante não só das características da lírica dela, da estética dela e da temática. Ela entra, os poemas são datados ali da década de 80, do livro dela de 1981. Então ela entra na nossa literatura contemporânea. Em verdade, é ela que abre essa turma toda, que é a turma da literatura contemporânea do país. Pensando em termos cronológicos. E ela, bem amarradinha na estética lançada desde Oswald de Andrade e consolidada com os modernistas seguintes. Então vejam que seus poemas são poemas mais curtos, mais objetivos, sem a lógica de estrofação, sem métrica, sem rima, um uso, normal de regras gramaticais, de pontuação, porém numa linguagem que, se não é coloquial, é muito próxima de uma linguagem mais simples, porém de significados muito profundos. A poesia dela nos remete a o que há de melhor de poemas de Oswald de Andrade, de Manuel Bandeira, em que aparentemente temos algo muito simples, mas que se revela de uma profundidade belíssima. E a nossa Adélia Prado, ela tem um ponto interessante, porque se por um lado ela é mais conhecida por uma abordagem mais feminista das temáticas de gênero e sobretudo dos papéis sociais destinados às mulheres, de mãe, esposa e dona de casa, por outro, ela possui uma produção que vai refletir a partir de situações e coisas simples do cotidiano com um lirismo muito grande. Então ela é, juntamente com figuras como Manuel Bandeira, uma das grandes responsáveis por transformar o cotidiano em matéria de poesia, né? Querem ver? Vamos começar aqui falando do poema Ensinamento. Minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente, não falou em amor, essa palavra de luxo. Então é de uma beleza tão interessante esse poema, porque ele pega uma situação prosaica, né, para nos trazer um olhar sensível da menina diante da mãe. Minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo, então o estudo, o conhecimento, a erudição é que é o belo, né? Não. E vem a menina, né, dentro da história, mas o eu lírico aqui, a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Então, o que ela chama de sentimento, que está nas relações cotidianas, seria o amor que usaríamos mediante muito estudo. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão para os que estão há menos tempo do planeta, talvez não tenham noção do que é o serão, né?
Serão é quando você faz a boa e velha hora extra até tarde da noite. Então, quando você está trabalhando até tarde, você está fazendo o serão. Então, aqui, mãe e filho em casa, podemos inferir numa lógica de a mãe ser dona de casa, o pai fazendo serão. Ela falou comigo, coitada, até essa hora no serviço pesado, né? Então lá estão as duas esperando por ele, nada de chegar. Arrumou pão e café, deixou um tacho no fogo com água quente. O tacho, gente, é meio metonímia, sabe? Tacho é o nome que se dá a essas panelas lá mais largas, muitas dessas de barro, né? Para fazer comida, né? E às vezes, né, dependendo do lugar do Brasil, tem essa coisa de tacho ser usado em variações linguísticas de outra maneira. Então você tem um bom emprego, arrumei um bom tacho, né? Ou então no significado de eu preciso garantir o meu tacho, então preciso garantir minha comida, meu sustento, tá? Mas aqui cabe a interpretação de deixar a panela no fogo para ele. Então isso é amor, isso é o sentimento. Esse tipo de ação que é o que ela considera a coisa mais fina do mundo. A coisa mais fina do mundo é esse sentimento, que no final das contas é o sentimento amoroso. Não me falou em amor essa palavra de luxo. Então, quando você pensa na percepção do amor como palavra de luxo, é como se, para dizer que você realmente ama uma pessoa, então são necessárias mais mesuras, coisas mais formais, uma linguagem mais bonita. E não, aqui vem ela e diz, o amor está nessas coisas. O amor está nessas pequenas ações, nesses pequenos cuidados, nesses pequenos olhares de empatia com quem você está. E o poema se chama Ensinamento, né? Então, nada mais bonito do que isso, né? Uma reflexão sobre como a poesia nasce das relações humanas cotidianas, né? É tão legal porque quando ela faz essa inversão de valores da mãe e da filha, ela deixa muito claro que, olha, isso aqui está muito acima de qualquer conquista material ou qualquer conquista intelectual, né? É isso que é amor. Como se nas ações da mãe, da dona de casa ali, ou mesmo que não seja dona de casa, mas nessas ações mais simples não houvesse isso, né? E é quase como se ela estivesse compartilhando um segredo com a gente, né? A linguagem mais direta, mais próxima do coloquial, né? Mesmo. Então, transformar o cotidiano em matéria de poesia é a grande sacada da estética dela, né? E vamos para o outro poema, Casamento, que também é belíssimo no que ele propõe. Vamos lá. Casamento. Há mulheres que dizem, meu marido, que você quiser pescar, que pesque. Mas ele que limpe os peixes, porque eu não. A qualquer hora. Na verdade não seria assim, né? Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, que pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. Qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como isso foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir.
coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Então, esse aqui, ele é completamente surpreendente, sobretudo se a gente pensar na época em que ele é lançado, de uma época assim, de uma visão muito mais forte da afirmação da independência feminina, das conquistas femininas, né? Ele na verdade está trazendo a cumplicidade típica do casamento. E aquela cumplicidade típica do casamento, colocando a mulher numa condição, não numa condição, mas em ações que são as ações que se esperam da mulher que está lá para isso, né? Para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar da comida e tal. Então, se por um lado a gente tem uma obra do Paz, da Cristiane Sobral, eu não vou mais lavar os pratos, eu sinto muito, não vou mais lavar os pratos, não conte mais comigo. Aqui é como se ela falasse, olha, tem mulher que diz que não, eu não vou mais lavar os pratos, vou ver minha vida. Eu não, eu vou lá e lavo. É como se a Cristiane Sobral, lá no poema dela, estivesse falando assim, olha, não vou mais limpar os peixes. Pescou, você que se vire. Então a gente tem os dois polos aí, os dois pontos, de modo muito interessante, para reflexão, né? E o poema traz essa situação de uma cumplicidade, de um amor entre os dois, nessas ações, que remete a quando eles eram noivo e noivo. Então olha que interessante, não é o que a gente espera, né? A moça, a mulher, né, tá aí para casar com o cara e ela tá pensando que o amor virá disso, dela ter ficado dormindo, o cara saiu para pescar, ele voltar e eu me levantar, né, para ajudá-lo nisso. Sim, Marcelo, mas por que remete aí ao antes do casamento? Porque quando tudo está pronto e ela termina de ajudá-lo a preparar os peixes e vamos dormir, daqui para frente é considerando como se fosse no sonho, né? Vamos dormir, ponto. Essas coisas prateadas espocam é como se fossem metáforas dos sonhos, né? E aí voltamos. Então, o casamento é isso, que traz esse amor, esse tipo de cumplicidade, esse tipo de parceria, desde quando eles eram noivos e noivas. E a perspectiva é da mulher, né? Eu não. Então, há mulheres, né? Então, da perspectiva da esposa, né? Da mulher. Então, se não formos usar a palavra esposa, a palavra mulher, a palavra cônjuge, né? A palavra que você quiser. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Eu acho esse verso uma das coisas mais lindas já escritas em língua portuguesa para expressar o amor verdadeiro, que não está no grandioso, não está no sublime, não está no fora do real, não está no como do amor que é esse, ó, da medida das coisas que se faz junto com quem se ama, né? O verdadeiro amor que está aqui quando estamos trabalhando, que está aqui quando estamos fazendo compras, que está aqui quando estamos preparando um peixe, não é? Então a Adélia Prado nos traz esse verdadeiro ensinamento aqui neste poema do que no outro poema é o casamento e em sua plenitude amorosa. Tudo bem? Muito obrigado pela aula. Até o próximo episódio. Espero que eu melhore rápido dessa gripe, hein? Estou em marcha lenta.